Alô, nós vimos em Habermas como a democracia pode ser fraudada ou inadequada, ou tornada inadequada, ou mesmo se transformar em algo que não é democracia, como totalitarismos, tanto de esquerda quanto de direita. Então, o objetivo aqui é dar exemplos apenas, especialmente com relação à América Latina. Que vocês veem algumas fotos: Hitler, Perón, Fidel Castro e Putin. Os casos das fotos acima são ilustrativos. Hitler foi eleito democraticamente com a ajuda, o respaldo dos capitães da indústria, que tinham dinheiro e que tinham medo do comunismo e achavam que poderiam depois controlá-lo. Mas os efeitos colaterais da escolha foram devastadores. A esfera pública foi homogeneizada ou extinta. Verdadeira esfera pública. Isso aí é uma foto da maior batalha da Segunda Guerra, Stalingrado. Juan Domingos Perón era um líder militar populista nazifascista que foi aprender na Itália de Mussolini. O governo anterior a Perón era bastante corrupto, fraudava eleições. Houve um golpe militar. Perón, que era militar, chegou ao poder pelo domínio estatal da rádio pelos militares. Assim, entre aspas, democraticamente. Em 1946, prometendo tudo para os pobres. Essa era a moto de Perón. Então, Perón fez grandes investimentos, introduziu o salário mínimo, benesses para os pobres, especialmente os mais pobres, os chamados descamisados, e por isso ele se tornou idolatrado pelo povo. Só que junto a isso, ele na verdade era um grande demagogo, junto com a sua esposa Eva Perón, muito pouco responsável no que estava fazendo e na verdade não sabia direito o que ele poderia causar. Ele perseguiu intelectuais, 1000 intelectuais professores universitários foram mandados embora do país, protegeu nazistas que vinham da Alemanha para a Argentina, nacionalizou indústrias, mas isso já era um erro porque ele, ao fazê-lo, tornava as indústrias menos competitivas, porque eles não tinham know-how e não podiam estar se atualizando. Queimou reservas econômicas dos governos anteriores, controlou artificialmente os preços, o que enfraquece o mercado, fabricou dinheiro, gerando inflação, para ajudar os pobres, mas tem preço. E aumentou o tamanho de um Estado já corrupto, apostando numa espécie de capitalismo do Estado, coisa que nunca deu certo. Na verdade, nos 10 anos que ele passou no poder, a Argentina estava empobrecendo. E Perón arranjava desculpas, por exemplo, a falta de apoio norte-americano. Como notou um intelectual venezuelano na década de 70, no tempo em que os venezuelanos ainda tinham intelectuais, uma justificativa populista comum para os fracassos americanos tem sido essa: nós somos fracassados econômica, política e socialmente. Nós precisamos encontrar um bode expiatório. Culpa é do imperialismo explorador norte-americano e europeu. Isso se deixa exprimir por ditos como el pan-americanismo, é o pan que os americanos comem, aliança para o progresso, aliança pró-eso, etc. Mas, na verdade, diz esse sociólogo venezuelano, que foi cônsul nos Estados Unidos, na França, etc., na verdade, tudo o que os norte-americanos realmente querem é fazer comércio e se protegerem a si mesmos. Eles sequer hoje em dia precisam de nós. Dizem que daqui a 2021, por aí, eles começarão a se tornar exportadores de petróleo.
devemos notar que exploração também ocorre, mas como no caso que nos é bem conhecido, a exploração colonialista. Ela realmente existiu e, em certos casos, tomou a forma de escravidão, como no caso brutal da colonização africana pela Bélgica, que fez com que 1/3 da população, em uns 15 anos, ou coisa assim, se perdesse. Uma coisa terrível. Quando Perón foi deposto por um golpe militar em 1955, ele teve que fugir. Primeiro fugiu para o Uruguai, depois para o Paraguai, me parece, depois para o México, depois para a Espanha. E foi encontrada uma incalculável fortuna em objetos, carros de luxo, joias acumuladas pelo caudilho. A sua esposa Evita, a mãe dos pobres, foi idealizada até mesmo em Hollywood. Don't Cry for Me, a Argentina, tinha só o curso primário e era uma das 5 filhas ilegítimas de uma prostituta no interior do país. Ela fez com que os documentos desaparecessem. O milionário Onassis doou uma grande soma de dinheiro a Perón para ter a honra de passar uma noite com Evita. Então Perón era uma espécie de pimp, ou poderia, em potencial. Borges, que foi, para que nós não tenhamos tanto complexo de inferioridade, o maior escritor sul- e norte-americano de todos os tempos, opinião pessoal, foi perseguido por Perón. Ele era chefe de manager de uma biblioteca e foi mandado para inspetor de galináceos. Aí ele desistiu. E ele comentou: ditadores e prostitutas nunca foram temas de minha literatura. Pode ser algo preconceituoso, mas o problema é a prostituta se tornar líder de um país, se ela vai ser capaz, se ela terá competência. Bom, e Eva era autoritária. A maior cantora de tango de todos os tempos, Libertad Lamarque, era sua concorrente, porque a Evita conseguiu conhecer Perón porque ela trabalhou no teatro e trabalhou no cinema, mesmo sendo uma má atriz, porque dormiu com os homens certos. Então, tinha ciúmes de Libertad Lamarque, que era uma boa senhora, uma pessoa correta e que não fazia esse tipo de coisa, que teve que se exilar no México. Se autoexilou, diz ela. O juízo de Borges pode ser algo preconceituoso e deve-se notar que Evita dedicou-se de corpo e alma a ajudar os mais pobres. E a sua morte aos 33 anos de câncer de útero causou uma tremenda comoção popular. Dizem que no enterro 8 ou 9 pessoas foram pisoteadas até a morte. Tão passional é a alma argentina. Quase tudo o que Perón fez acabou dando errado. Mas ainda hoje ele é visto por muitos como um defensor do povo contra as elites opressoras e exploradores externos. Se algo estava errado, a culpa era dos outros. Há uma frase de Roberto Campos que serve como comentário. 2 traços são característicos dos países em desenvolvimento: ambivalência e escapismo. Típico da ambivalência, queremos investimentos estrangeiros sem investidores estrangeiros, querendo acelerar o desenvolvimento ao descobrir orgulhosamente a roda. Típico do escapismo é buscar desculpas externas para evitar reformas internas. É um complexo de transferência de culpa que nos leva a uma superprodução de demônios explicativos e bodes expiatórios. Isso aí eu retirei do YouTube. Vocês podem... seria bom assistir o que Roberto Campos tinha a dizer. Muita verdade no que ele dizia. Veja, por exemplo, o Programa Espacial Brasileiro, por compra da própria, já existe há 50 anos e nada conseguiu. Queriam lançar foguetes de combustível sólido no espaço. Só que eles explodem.
tem que ser combustível líquido, mas teimosos. Outros exemplos vexaminosos: o carro brasileiro, o computador brasileiro. Em 1973, Perón retornou à Argentina e foi reeleito presidente. Meu pai, na época, me disse que foi o maior erro que ele poderia ter feito para a sua imagem, porque não iria dar certo. Seu governo não teria dado certo de qualquer modo, pois ele retornou ao antigo intervencionismo estatal na economia. Intervencionismo excessivo, mas teve a sorte de falecer um ano depois. Permaneceu, porém, esse mito de salvador da pátria e defensor dos descamisados. Os efeitos disso estão presentes até hoje na Argentina, um país em contínuo processo de autofagia. O partido de Cristina Kirchner é peronista e de esquerda. Não é contraditório casar nazifascismo com protocomunismo? De maneira alguma. Eles são irmãos gêmeos. Apenas que o nazifascismo admite livre mercado dentro de si e uma economia capitalista, tal como a China, enquanto que o comunismo quer que o mercado seja todo ele dirigido pelo Estado, como capitalismo de Estado, na verdade. Assim, isso é até comprovado pelo fato de Perón ter mais tarde se correspondido com Che Guevara, até o encontrou pessoalmente e prometeu que lhe ofereceria abrigo caso ele retornasse à presidência da Argentina. A família Kirchner chegou ao poder e manteve-se nele pelo roubo de milhões de dólares, dinheiro obtido de patrocinadores, de políticos, de obras superfaturadas, etc., e conseguiu aprovar até uma lei da mídia para tentar controlá-la. Eles saquearam literalmente o país. Isso foi descoberto em 2018, o episódio das malas cheias de dólares. Isso foi filmado. Mas a força do populismo é tal que Cristina Kirchner foi eleita em 2019 democraticamente como vice do seu poste Alberto Fernandes. As perspectivas econômicas da Argentina são sombrias. No Brasil aconteceu algo muito semelhante. Lula foi eleito com a ajuda de marqueteiros, pessoas especializadas em adaptar o discurso aos interesses dos votantes, o que não condiz com a democracia. A imprensa silenciou sobre o envolvimento de Lula no Foro de São Paulo, instituição fundada por ele, Fidel Castro, em 1990, cuja pretensão última era de socializar, no final das contas, cubanizar a América Latina. Ele tentou comprar o Congresso, subjugar o STF, mais ou menos que duplicou a dívida pública, que era externa, com juros baixos, ao torná-la interna, com juros mais altos, dizendo ao povo que havia pago. Saquearam as estatais, onde colocou companheiros ineptos para dirigir, elegeu firmas como Odebrecht para fazerem obras ajudando o governo e locupletando-se ao financiar pelo BNDES obras supostamente superfaturadas em Cuba, Venezuela, Argentina, ditaduras africanas, onde a transparência dos negócios fosse menor. A verdade sobre seu governo cleptocrático só começou a vir à tona com a já antecipada pelos especialistas competentes no exterior crise econômica de 2015. Especialistas incompetentes ou enganadores em economia não faltam. Encolhimento de cerca de 8% do PIB em 2 anos e a livre ação da PF mostraram a realidade. Bom, pontos positivos a serem apontados: Bolsa Família, mas supostamente com interesses populistas, dinheiro público derramado nas universidades, mas como o professor vota e influencia aluno a votar, pode também desconfiar de interesses envolvidos. Já o ensino básico foi esquecido, a defesa do cidadão também, e foi, afinal de contas, as crianças não votam.
Lula só teve sucesso não por competência, mas porque foi eleito em 2003. E a primeira década do século XX foi extremamente benéfica para a América Latina devido ao desenvolvimento de países como China, que importavam commodities. Se tivesse sido eleito em 1990, seu governo teria sido um retumbante fracasso. O que ele está fazendo junto a Gaddafi? Gaddafi foi um líder psicopata, perverso, sanguinário, acabou morto pelo próprio povo. Parece que Gaddafi prometeu ter algum dinheiro. Nos tempos de colônia, o Brasil enviava ouro para Portugal, Portugal devia à Inglaterra, enviava ouro para a Inglaterra. Não havia controle econômico. E a mesma história que se repete sempre. Crença quase que religiosa em líderes carismáticos, mas que são demagogos, farsantes, incompetentes, irresponsáveis em geral, e que aparecem como salvadores da pátria, prometendo soluções mágicas. Isso tem sido uma constante na vida política latino-americana. O pior exemplo, vocês veem essas cenas pelas cidades brasileiras, de pessoas que ficam, venezuelanos que ficam felicíssimos quando conseguem um trabalho. Isso é uma tese de Hayek, o caminho da servidão, que foi melhor comprovado no caso da Venezuela. Você tenta um socialismo democrático, mas aí você empobrece todo mundo. Aí você controla a imprensa, controla tudo, e como o poder corrompe, e o poder acaba sendo a coisa mais importante, até por uma questão de autodefesa das pessoas, eles transformam a coisa num totalitarismo. Maduro era um ex-chofer de ônibus, Chávez o colocou lá, segunda eleição foi fraudada e a economia deteriorou-se. 4 milhões de refugiados. Eu conversei com alguns deles, não há comida, não há roupas, é o que eles me disseram. Putin, o presidente czar russo, eleito democraticamente, mas de fato um criminoso político, por sua irresponsabilidade em intervenções militares. Filósofos de influência marxista como Marcuse classificaram o comunismo soviético como um capitalismo de Estado, onde o Estado era o único investidor. Não tendo concorrentes, não precisa ser eficiente. A Revolução Soviética não tivesse ocorrido na Rússia, esse seria hoje um país desenvolvido. A ditadura de Stalin, 20 milhões de mortes ou mais. China comunista de Mao, os 30 milhões de mortos. Felizmente foi substituída por um sistema como eu digo, um sistema de direita, um sistema oligárquico de extrema-direita que permite o capitalismo. O regime do Khmer Vermelho, uma loucura, e vocês podem se informar, 1/3, 1/4 da população em uns 3, 4 anos desapareceu. Cuba, que hoje é uma fazenda de escravos, que tem como senhores a família Castro e como feitores os membros do partido. Eles, depois que tomaram o poder, eles resolveram executar os inimigos do povo, os burgueses, em julgamentos de fachada. A pessoa não precisava ter feito nada. Era amigo de um amigo de alguém que tinha que dar o exemplo. Arranjava alguém para dizer que era culpado, e a pessoa ia para o paredão, fuzilado. Che Guevara matou umas 600 pessoas, Castro mais de 1.000, ou coisa assim. Isso era para unificar o povo em torno nós estamos fazendo justiça, e para intimidar quem estivesse desconfiado, dando a impressão, né, de que a justiça estava sendo feita. Mas está aí o resultado. Cuba hoje. A desculpa é que é o embargo norte-americano, mas esse é um embargo apenas localizado. As indústrias americanas não podem comercializar com Cuba. E daí? Se eles fossem capazes, eles teriam sido
teriam resolvido comercializando com os não alinhados, é porque o sistema do capitalismo de Estado cubano não funciona. Então o problema está na ausência de livre comércio que impede a competição capaz de assegurar enriquecimento. O diagnóstico feito por Adam Smith há muito tempo atrás. Aqui está Cuba na década de 50, muito melhorzinha, mas bem arrumada. Eu comparei a Cuba com Porto Rico. Porto Rico foi comprado pelos Estados Unidos da França no final do século XIX. E em 1917 eles alcançaram cidadania norte-americana. Hoje são um país assim como um lugar como Portugal, um país já desenvolvido. Eles gostaram tanto que agora querem se tornar mais um estado norte-americano. Bom, esses fenômenos são todos explicados por Adam Smith, considerado o pai da economia. A livre competição entre os empreendedores, dizia ele, privilegia aqueles capazes de produzir produtos melhores e mais baratos e leva à falência os que não são capazes de concorrer. O resultado desse processo é o enriquecimento e a competitividade cada vez maior da nação. Esse é o grande motor do enriquecimento, pensava ele, de uma nação, conquanto não existam monopólios, quanto o governo não ajude esse ou aquele, não proteja e que as leis sejam seguidas. Isso as pessoas fazem com alto interesse, mas o resultado é o melhor para todos. Eu posso dar 1000 exemplos que evidenciam. Quando você vai ao restaurante, você prefere ir ao restaurante mais barato com comida melhor. E esquece o outro, que não tem, ninguém vai lá, que acaba falindo. É assim que funciona o mercado. Aí vai aparecer um restaurante melhor, outro melhor ainda, e mais barato, mais popular, e novas técnicas. Por exemplo, prato feito, não. Isso é um pequeno exemplo, mas existem muitos outros. Por exemplo, Estados Unidos, que pratica livre mercado, você tem aí as invenções, como o WhatsApp. No começo do século XX tinha uma fábrica de invenções de Thomas Alva Edison. Isso é a mão invisível do mercado, que, deixado livre para concorrer, aqui um mapa da liberdade econômica dos países. Países desenvolvidos, todos eles têm grande liberdade econômica. Nem tanto assim tem a França ou a Espanha, mas o Brasil tem pouca. Curioso é que esses países escandinavos, que são social-democratas, têm alta liberdade econômica. Quer dizer, é o capitalismo de mercado aquilo que sustenta a social-democracia. Hong Kong, como era antes, era paupérrima. Isso aqui já estava desenvolvido, porque os barcos não eram mais a remo. Eu tenho fotos anteriores. Mas eles instauraram lá, era uma colônia inglesa, os ingleses tinham lido Smith, sabiam como fazer as coisas, e aqui está Hong Kong hoje, um país riquíssimo, um dos mais ricos do mundo, por causa da liberdade de mercado e por causa das leis. Lá você não pode infringir, políticos não podem infringir as leis. Aqui Singapura, outro protetorado inglês, que deu certo. São também riquíssimos, graças ao livre mercado. Mas quem pensa que a ideia de Smith vale apenas para o capitalismo de Estado mínimo, está errado. Não tanto. O desenvolvimento dos Estados Unidos no século XIX, segundo Newton Smith, o governo taxava apenas 3% de impostos e tinha que fazer com que as leis fossem cumpridas. O
Resultado, todo mundo concorria. Ferrovias concorriam, fazendo baixar os preços, e o resultado foi um enriquecimento explosivo que fez os Estados Unidos ultrapassarem a Europa no século XX, no século XIX, na virada do século. O lado negativo disso, bem do lado negativo, é porque por incompetência ou má sorte, uma massa de cidadãos perdem, os losers, caem na pobreza, tendo de viver à custa da generosidade dos mais ricos, os benefactors. Essas palavras são de uso comum nos Estados Unidos. Daí a importância do papel redistributivista do Estado. Eu não estou defendendo o Estado mínimo. O Estado hoje é muito complexo para ser um Estado mínimo. Finlândia, Dinamarca se sustentam sobre o motor da livre competição, assumindo a ideia básica de Smith. A liberdade de empreendimento econômico lá é altíssima. Aqui, estados que cobram impostos altos, mas que são transparentes e que devolvem o que cobram. Dinamarca, 55% de imposto de renda, Japão, 50%, Brasil, 27%. Só que a carga tributária total brasileira, do imposto que está nas coisas que você compra, é equivalente à da Suécia. Então, é uma coisa terrível, porque o governo, eu admito o governo grande, transparente e competente, mas não um governo que leva dinheiro do povo e não retribui, e nem distribui direito. O Paraguai, para o qual migraram empresas brasileiras depois de 2015, 15% apenas. O Paraguai está com desenvolvimento de 4% ao ano, coisa assim. É altamente competente e praticamente não há corrupção. Eles devolvem ao cidadão de maneira a promover a maior justiça social. Fatores culturais peculiares, suficiente progresso econômico e social é o que tem possibilitado isso. Você não poderia esperar a social-democracia no século XVI, nem no século XVIII. Seria exigir demais da natureza humana em uma sociedade pré-industrial. A Suécia precisou de muitos anos para ter um desenvolvimento econômico capitalista que introduziu o estado do bem-estar social, que infelizmente tem se transformado agora de novo num capitalismo com coisas muito lamentáveis. Agora, um país que aboliu o analfabetismo em 1800. Então, nós temos que distinguir socialismo carnívoro e vegetariano. O latino-americano é carnívoro. Começa com peronismo, acaba em totalitarismo. A Venezuela está aí. Nós temos que conseguir um mínimo. Não sei como, a internet talvez ajude para transparência, e os países nórdicos conseguiram um capitalismo vegetariano, mas são condições muito próprias que lhes permitiram, como a homogeneidade cultural. As pessoas são iguais, pensam de forma e têm uma cultura própria. Quanto ao Brasil, segundo o economista Roberto Campos, nunca chegou sequer a ser um país verdadeiramente capitalista. Lembrem-se disso, porque nós não sabemos o que é capitalismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas pagam 7% do que ganham para empresas privadas gerirem o dinheiro para aposentadoria e mais 7% para o governo. Se o primeiro falhar, resta o segundo. Já no Chile, você paga 10%. E se falhar, você está perdido. Ele diz que é um país que pratica mercantilismo patrimonialista. O mercantilismo é a prática econômica antiquada, século XV ao XVIII, caracterizada pela forte intervenção do Estado. Patrimonialismo é a falta de distinção entre o governo e o público privado, geralmente praticado por estados fortes, né? Os amigos do governo que chegam ao governo e controlam, e o povo fica vendo apenas.
Se somos, na realidade, algo parecido com um país que ainda pratica mercantilismo patrimonialista, e é por isso que nós temos um Estado grande, e não porque é por causa da social-democracia, nós não somos Finlândia, então é uma ilusão impossível nós saltarmos as etapas passando direto à economia dos países social-democratas desenvolvidos, como os países nórdicos. Só na aparência semelhante, como tem sido tentado e repetido desde 1980. Mais razoável é seguirmos o caminho de tentarmos um bom capitalismo com sensibilidade para o social, e isso é inegavelmente necessário. Cada desempregado deveria ganhar pelo menos uns R$100 por mês para conseguir se alimentar, de modo a chegarmos pelo menos à situação da Coreia do Sul, que era miserável e hoje é medianamente rica. Era miserável, estava na situação do Brasil há 30 anos atrás. Aí está a Coreia do Sul. As conclusões são essas aí. Quem quiser ler. Mas é isso.